E eu acho que, principalmente para quem estava no estádio, não sei se o Bruno também percebeu bastante isso, o Felipe Luiz, ele deve ter assistido, não precisava nem ter assistido o jogo mais de uma vez. Muitas vezes o jogo Palmeiras e LDU, o jogo de volta. O que ele percebeu? Quem fez total diferença naquele jogo? O Alan. E ele nitidamente dobrou a marcação no Alan. Não era só o Alexandro, era o Alexandro e o Samuel Lino. O Samuel Lino, ele tinha uma função ali no jogo de ontem, muito também, claro, de ataque, que é a função dele, mas de não deixar o Alan também ter espaço ali pelo lado direito do ataque do Palmeiras, lado esquerdo do Flamengo. Ou seja, taticamente esse Flamengo também foi muito bem, porque ele anulou o Alan, Bruno, anulou o Alan, tomou o meio-campo, e aí eu te pergunto, méritos apenas do Felipe Luiz, e chamando também para essa situação do Samuel Lino, do Léo Pereira, do Alexandro, ou covardia total do Palmeiras? Porque ontem é um jogo para você falar. Que jogo ridículo do Abel como treinador. O Palmeiras não teve jogada, me assustou, tá? Quando o Flamengo vencia o jogo, o Palmeiras teve espaço, porque o Flamengo naturalmente recuou. Eu acho que não dá para um time fazer 1-0 numa final de Libertadores tão equilibrada e não recuar. E o Palmeiras não aproveitou esse recuo do Flamengo. Era só bola alçada na área. Só que aí eu estava conversando hoje também com o Roberto Carlos, que é um cara que sempre fala comigo, né? E me ligou hoje para me zoar, tudo mais, né? Da partida. E eu perguntei para ele sobre isso. Falei, porra, ô Lindo, que ele chama todo mundo de Lindo, né? Mas também não faltou alguma coisa pro time do Palmeiras, não? Muita bola alçada na área. Ele falou, tá, mas se ele tivesse feito o gol? Falei, porra, mas podia ter mais opção. Ele falou, cara, mas infelizmente hoje o futebol tá muito isso. Mas, Bruno, eu acho que faltou repertório pro Abel Ferreira. Ele tem um timaço, pô, na mão. E outra, também acho que mexeu mal. Não acho que precisando empatar a partida ele tinha que ter tirado o Alan, que é um jogador de lampejos também, que pode conseguir uma jogada individual. Não tiraria o Alan, não. Acho que ali ele tira um jogador que poderia resolver o jogo para ele, numa jogada individual. O Abel, eu já imaginava que ele ia jogar mais atrás. Eu até falei isso aqui nos programas, porque o Palmeiras ele estava no momento de desempenho, de queda de desempenho, né? O Palmeiras estava 5 jogos sem ganhar. E teve uma queda, talvez física, talvez também aí já como você começa a perder também na parte emocional, de confiança. Alguns jogadores caíram de produção. O Andréas caiu um pouquinho, o Flaco caiu de produção. Então eu imaginava que ele ia ter uma postura defensiva mesmo. Isso aí não foi surpresa. Até marcou relativamente bem. O Carlos Miguel não fez grandes defesas, mas quando tomou o gol aí não conseguiu saída. Foi mais na base de tentar empurrar, de tentar fazer alguma coisa. Palmeiras teve momentos nessa temporada que jogou bem, tocando bola, com bola no chão, principalmente jogos em casa, que às vezes ele sofria muito, ele tem algumas goleadas em casa, mas o time teve uma queda. E aí ele não conseguiu, nesse período de queda, arrumar uma solução. O Alan e o Vitor Roque eram os caras ontem que ele estava apostando tudo, era tentar defender, uma bola no Vitor Roque, era bola no Alan, então por isso também acho que foi equívoco ali tirar o Alan. O Felipe Anderson até entra bem no jogo, ele entra no lugar do Veiga, faz uma boa jogada, mas depois machuca. Então ofensivamente faltou sim ao Palmeiras. Aí acho que o técnico, claro, ele tem a sua responsabilidade nisso, e tem uma queda de desempenho de alguns atletas mesmo, esses aí principalmente, que o Andréas, o Flaco, o Veiga é um cara que ele apostou. O Veiga, esse ano não foi um bom ano do Veiga, ele acaba brilhando muito no jogo com o LDU, mas ele não faz um bom ano. Então é um time que teve até momentos nesse ano que jogou bem com a bola no pé. Mas é uma característica desse trabalho do Abel mais longo, em alguns momentos, quando não consegue manter o mesmo ritmo, ele tem muita dificuldade, às vezes, para criar com bola no chão, para encontrar espaço numa defesa mais fechada. Esse é um ponto do trabalho dele. O Abel não é um cara que vai fazer questão sempre de ter a bola, tocar a bola. O Abel não se importa nem um pouco de ganhar com um cruzamento e uma cabeçada.
O Abel também, se ele achar que o time dele está abaixo do outro, ele vai jogar atrás, como ele fez em 2021 contra o Atlético Mineiro em casa e fez ontem também contra o Flamengo. Mas é um momento de queda e nesse momento de queda ele não conseguiu arrumar uma alternativa para mexer. Ontem ele jogou com um time diferente do que ele vinha jogando e não deu certo. Então ele, nesse momento que o time caiu e ele precisou mudar, ele não conseguiu achar uma nova maneira de jogar, não. Tem isso também, Mauro. O Palmeiras teve tempo pra caramba. Teve o quê? Uns 25 minutos para tentar empatar o jogo. E era o Carlos Miguel alçando bola na área. O Carlos Miguel, o goleiro, jogando bola pra área. O Palmeiras não tentou jogar. Foi só bola alçada pra área, Mauro César Pereira. Eu acho o seguinte, o que precisa ser encarado é que o Palmeiras tem um técnico vencedor, mas que está num período difícil e que tem um repertório limitado. O Palmeiras é um time que joga em posição física, jogo aéreo, muitas vezes em transição, como na recente vitória sobre o Santos, quando o adversário dá campo. É um time muito resiliente, que luta o tempo todo, ele tem uma grande capacidade de mobilização, marca forte, mas não é um time com repertório. E o elenco do Palmeiras hoje, com os jogadores que foram contratados esse ano, 700 milhões aproximadamente de investimentos, é um elenco de um outro perfil. E que pede um jogo mais trabalhado, com bola mais no chão, e o Palmeiras não consegue jogar dessa maneira, porque ele não é treinado para isso. O Palmeiras não é treinado para jogar dessa maneira. E aí a bola longa, bola esticada o tempo todo, os zagueiros fazendo lançamentos, muitas vezes lançamentos longos que saíram pela linha lateral, foi um negócio meio constrangedor. Foi uma proposta de jogo muito pobre mesmo. Agora, a bola como você tem, Veiga, Maurício, Felipe Anderson, Alan, Flaco Lopes, Vitor Roque, Piquerez, Souza, Andrés Pereira, essa bola tem que passar no pé dos caras. Tem que ter construção. É aquilo que falou o Rogério Ceni há algumas semanas. De fato, o Palmeiras ele joga prioritariamente de outra forma, que não combina com o perfil desse elenco. Eu acho que esse foi um ponto muito importante nesse jogo decisivo. Não foi novidade, já vimos isso em outras ocasiões recentes do Palmeiras e novamente num jogo decisivo. O Flamengo, pelo menos, tentou jogar futebol. O Palmeiras ficou fazendo ligação direta. E com esse elenco, dá para fazer mais do que isso. Mas não foi o que aconteceu. E acabou sendo derrotado. Acho que a derrota foi, na minha opinião, justa. Não foi um grande jogo, um jogo muito nervoso, a atmosfera no estádio era de tensão, né? Todo mundo muito nervoso, foi na única, tem essa característica, as pessoas com medo de... Perdeu, acabou, não tem outra chance, né? Mas entendo que isso é reflexo também de uma limitação de repertório. Quando eu falo limitação de repertório, não é que seja um técnico ruim, ele é um bom técnico, mas ele tem um repertório limitado, ele não consegue fazer o time jogar de diferentes maneiras. É aquele modelo, e aquele modelo não combina com esses jogadores, não. O jogo de ontem, Vamp, como eu falei, o próprio Bruninho também, o Mauro, ele precisava... Você falou algumas vezes aqui que eu falei, né? Eu sou um cara que eu nunca joguei nada, eu sou um cara que no esporte, na noite eu sempre me garanti, né, Marcos André? Na noite era aquele negócio, joga em mim que eu vou dar conta, tô tranquilo, aqui eu comando o jogo, tranquilinho. Agora, na bola, qualquer esporte, além de eu ser uma bosta, eu sou amarelão mesmo. Nossa, como eu sei que eu sou ruim, eu falo, meu Deus, eu vou ter que bater pênalti. Que desgraça. Meu Deus, eu tô cara a cara com o goleiro, o que eu vou fazer? Agora, eu sou uma coisa. Você que foi craque é outra. Você que foi multicampeão é outra. E aí eu vou te perguntar, você disse aqui há pouquíssimo tempo, quando eu falei, pô, Vamp, eu falei com gente de dentro do Flamengo, e eles dizem, pô, tá pesando psicológico, tá pesando físico, os caras estão cansados mentalmente, fisicamente. E você disse, porra, Tico, o cara joga num Flamengo e tá achando ruim esse momento decisivo, o cara joga num Palmeiras e tá achando ruim esse momento decisivo, esse é o momento que o jogador tem que gostar. Ontem ficou claro que o time do Palmeiras não gostou desse momento, Vamp. Os caras amarelaram, Vamp. Os caras não quiseram jogar futebol. Tirando o Gustavo Gomes, que não perdeu uma disputa pro Bruno Henrique no jogo, uma praticamente, todo o time do Palmeiras foi muito abaixo do que costuma ser. E outra, Andreas Pereira, que eu achei que seria um cara que ia, jogar essa final com sangue nos olhos, ele sentiu muito.
Ele pegava a bola, ele tocava. Ele pegava a bola, ele largava. Ele não tentou um chute, até mesmo na bola parada, muito mal. O Andreas Pereira ontem. Ficou nítido que o time do Palmeiras sentiu, Vamp. Foi ridículo, cara. Não podia, precisando do gol, só a mesma coisa. Eu fiquei assustado com o seguinte, a bola pelas pontas não me assusta tanto, que pode ser o estilo de jogo do time, ficar cruzando. Mas era o Carlos Miguel. Juro, eu ficava prestando atenção, eu acho que foram pelo menos umas 6 ou 7 bolas do Carlos Miguel ter a bola no pé, poder sair jogando e ele jogar a bola pro ataque com todo mundo do Palmeiras na frente. O Tico, você vê que há erros, né? Por exemplo, o Murilo errou num lance lá, o jogo 0x0. A bola no pé, acho que foi do Arrascaeta, do Bruno Henrique. E quase sai o gol, ele mesmo se recupera depois. Aí o gol sai de bola parada, o Murilo, o Danilo vai lá no terceiro andar, que nem a gente fala na palavrada da bola e cabeceia. Você pega o jogo, não foi assim. Você vê que você escolheu o Varela, daqui a pouco aí você falou que foi o Danilo. Por parte do Palmeiras, o conjunto e o individual também não teve grandes destaques, né? Quando você se joga é campeão, vai estar lógico que o outro lado vai estar feliz, o outro vem cabisbaixo. Agora mesmo tá rodando um vídeo aqui, né? Você viu lá, a torcida do Flamengo todo, mais de 1 milhão de pessoas, como você falou aí no Rio, festa todo lugar que tem Flamengo, onde tem flamenguista, quer dizer, em todos os lugares. Eu assisti o jogo ontem em Arthur Nogueira, um município a 170 quilômetros aqui de São Paulo, perto. Estava eu, Edilson, Amaral, Aloísio, Macedo, uma galera, né, que um amigo nosso, o Ricardo, levou a gente para ver esse jogo. E aí, lotado, muitos flamenguistas mesmo aqui em São Paulo, palmeirenses ali, a gente vendo o jogo ali, todo mundo tenso ali, o pessoal que tá vendo, tá assistindo, que não tá participando, todo mundo tenso, vendo, ninguém pode errar, os jogadores também sentem isso. Você pega, os jogadores do Flamengo estão voltando, daqui a pouco você recebeu no Rio de Janeiro, passou um vídeo aqui agora, o Gustavo Gomes, eu tava falando pro Bruno aqui, o pessoal me mandando aqui, esse vídeo tá viralizando, o Gustavo Gomes saindo indo pra casa caminhando. Do CT do Palmeiras. Do CT, ele deve morar perto. Que ali tem um condomínio grande ali. Sim. O próprio Abel mora ali. Sim. O pessoal falando assim, o cara andando sozinho, sem ninguém. E o cara atravessa a rua, tá dentro do condomínio dele. Então, quem é campeão vai ter que ir comemorar mesmo. Vai ter que chegar, ter essa recepção que nem teve. E o Palmeiras, se você pegar dentro do cenário nosso aqui, Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, Libertadores, Sul-Americana, o que a gente disputa aqui dentro do nosso continente, principalmente aqui na América do Sul, você vê que o Palmeiras ele só perde pro Flamengo, O Palmeiras, ele faz a melhor campanha da Libertadores. Se fosse jogos de ida e volta, ele decidiria em casa. Não seria só esse ano, o ano passado também, ele teve a maior campanha. Então ele perde pro rival, que está se tornando um rival regional. O estadual a gente já sabe que é Corinthians, que é São Paulo e Santos, mas a nível de região, aqui no Sudeste, a nível de Brasil, está se tornando rivais. O Palmeiras vai perder o Brasileiro pro Flamengo. Ele perde a Libertadores pro Flamengo. Ele não perdeu pro River, ele não está perdendo para ninguém, ele tomou um sufoco do LDU, reverteu. Então são coisas assim que a gente tem que começar a analisar também, assim, né? O torcedor palmeirense, o Palmeiras seria um vexame, sim, ser eliminado pelo LDU, do jeito que foi. Ele reverte. Ele está perdendo o título pro Flamengo, que é outra superpotência. Com jogadores nacionais aí, tem um Jorginho, que foi o terceiro melhor jogador do mundo. Tem o Saúl, que defendeu a seleção da Espanha por muito tempo, Atlético de Madrid, né? Jogando junto com esse Jorginho. Você tem um Bruno Henrique indo para sua terceira Libertadores. Tá tendo uma Arrascaeta, sua terceira Libertadores. Um cara que tá no banco que ganhou 2 como atleta e agora ganha como treinador, né? Você tem uma estrutura que o Flamengo tem ali por trás de tudo. Então, tem que saber para quem perde. Eu, por exemplo, eu perdi uma final de Brasileiro pro Santos, né? Perdi pro Santos, depois, você sai chateado, sai de férias. Daqui a pouco eu parei para pensar, eu digo, para quem eu perdi, cara? Tem que saber para quem você perde também. Sabe para quem eu perdi? Pro Robinho no auge, pro Diego.
Ia ser pro Léo, pro Alex, pro Renato, pro Elano, pro Alberto. Quem mais estava ali naquele time? Maurinho, lateral, né? Sim. Então tem que saber para quem você perde. Quando você perde pra uma baba, que não é nada, isso machuca mais. Quando o Palmeiras olha assim, pô, perdi pro Flamengo, já ganhei do Flamengo. Perdi pro Flamengo, porque são essas duas equipes que estão chegando. Estão chegando, é saber para quem perde. A pessoa, o Palmeiras é eliminado, com todo respeito à LDU, que é uma campeã de Libertadores também. Como a gente outro dia estava falando aqui, você falou, uma baba caiu pro Olímpia. Tudo bem, é um tricampeão de Libertadores, mas não tem o poder aquisitivo que tem o Flamengo. Caiu pro Peñarol, é um campeão de Libertadores, mas que hoje também não tem o dinheiro que tem o Flamengo. Isso machuca muito mais. E aí o Palmeiras, quando olhar assim, pô, perdi o Campeonato Brasileiro por 5 pontos, sei lá, 6 pontos, mas perdi pro Flamengo, cara, onde eu tava liderando. Ah, perdi uma final de Libertadores, jogo único em Lima, pro Flamengo, onde também já tive a oportunidade de ganhar. No embate de finais, Flamengo e Palmeiras tá 1-1. É saber para quem perde também. E esse negócio de que, amarelou, não sei o quê, são jogadores experientes. Do outro lado, você tem um Gustavo Gomes, bicampeão de Libertadores. Você tem um Rafael Veiga, bicampeão de Libertadores. Você tem um Murilo ali, que é titular, já foi jogador de seleção. Você tem Flaco Lopes e o Digninho, quer queira ou não, me parece que pode estar, sim, numa Copa do Mundo. São jogadores de seleção brasileira, seleção da Argentina. O menino Alan aí que está despontando. Então não é o Andrés Pereira, que é um jogador internacional, já teve outro lado do Flamengo, hoje defesa do Palmeiras. Não é que seja mil maravilha, fica tenso também. Os torcedores ficam tudo tenso ali olhando, os jogadores não querem errar para não entrar para a história que nem entrou o Andrés Pereira. A carreira continua, então, isso sim, saber para quem você perde. Quero ouvir o Mauro César Pereira e depois o Vamp e o Bruno também sobre esses dois lances especificamente que geraram muita polêmica aí nas redes sociais e também no debate, tá? No debate de amigos hoje, muito palmeirense vai estar falando isso e o rubro-negro vai estar trazendo um contraponto com a jogada do Veiga, Mauro. Eu acho que, assim, o Palmeiras não está reclamando tanto, né? Agora, se as pessoas querem ficar reclamando, que reclamem, né? Eu não perco meu tempo mais com isso, não. Os dois lances são diferentes, mas ambos são lances em que caberia o cartão vermelho. Um árbitro rigoroso daria o cartão vermelho. No meu entendimento, o árbitro tentou não interferir no elemento do jogo e aí ele deu amarelo para os dois. Ele poderia expulsar um jogador do Palmeiras se ele quisesse com 13 minutos e o Pulgar com 30. E qual seria o destino do jogo, né, se o Veiga fosse expulso aos 13? Mas eu quero lembrar que o Bruno Fux deu uma entrevista depois daquele jogo com o Cruzeiro, dizendo que achou que aquele lance do Gustavo Gomes também não era para cartão vermelho. Então, por uma questão de lógica, né, talvez ele possa entender que o Pulgar não era para tomar cartão vermelho, porque os lances têm semelhança. Enfim, eu acho meio patético isso até, sabe, essa discussão. E tem gente querendo faturar conseguir alguma evidência com isso, mas, enfim. Chatíssimo ficar falando disso depois de um título como o de ontem. Passo. É impressionante como eu já conheço a galera da nossa mesa. Eu tinha certeza que a resposta dele ia ser essa, mas realmente vira uma discussão que o palmeirense quer esconder um fracasso, uma atuação péssima, numa final de Libertadores, o 6º jogo ruim do Palmeiras seguido. É o 6º jogo ruim do Palmeiras seguido. Ô, Thiago. Oi, Mauro. 6 jogos, 2 pontos ganhos. 0,11% de aproveitamento. Aí o cara quer falar de uma jogada em que poderia ter o cartão vermelho, mas também poderia, a palavra é a mesma, o verbo é o mesmo, poderia ter cartão vermelho para o jogador do Palmeiras. Quer reduzir a discussão a isso? Depois do festival de chutões do time ontem, do time mal preparado para a final, é muita vontade de se enganar, gente. Eu tenho até pena. E outra, né, Mauro? E outra também. Você falou aí, nem eu sabia, 0, quê de %? 11. 2 pontos em 18.
Se você contar, cada jogo vale 3 pontos, contar o de ontem, 5 do Brasileiro, 1 da Libertadores. 2 pontos ganhos, 2 empates, 4 derrotas. O Palmeiras perdeu pro Mirassol, pro Santos, pro Grêmio e pro Flamengo. Empatou com o Vitória e empatou com o Fluminense. Então ele disputou aí em tese 18 pontos, né? E ganhou 2. É isso aí. Não, é muito surreal, pô. São 6, o Mauro fala aí, de 18 pontos, 11%. O Palmeiras conquistou 2. 11%. É assim, é bizarro, é bizarra a fase do Palmeiras. Agora, era pra expulsão do Pulgar? Era. Eu vi depois, eu falei, meu Deus, mas também eu não tinha visto do Veiga, que também era um lance. E outra, foi o que o Mauro disse, né, Bruno? O Ivamp também. Ele não estava querendo comprometer o jogo. Ele não estava nem marcando falta, tá? Tiveram lances ali de perigo. Teve um lance do Danilo que originou uma jogada perigosíssima no último minuto do primeiro tempo. Que ele foi proteger a bola para a bola sair para lateral, ela não saiu, ele foi puxado, o árbitro não deu nada, e ele vai e faz a falta. Tiveram várias disputas de bola que no Brasil seriam marcadas faltas, ele não marcou. Dá para reclamar da arbitragem, na opinião de vocês, Vamp e Bruno? Bom, o lance poderia ter sido de expulsão, os dois, o do Pulgar foi mais violento, mas assim, eu gosto do árbitro que não quer interferir no jogo, isso eu acho bom. A coisa que mais me irrita na arbitragem brasileira é que eles interferem demais. Eles apitam muito, dão muita falta, dão muito cartão, dão muito pênalti, VAR o tempo inteiro. Então, eu acho que é uma postura boa até do árbitro de não interferir. Era um lance que poderia ter sido de expulsão, mas assim, o jogo é maior. E esse negócio de arbitragem é tudo um grande teatro, né? Que ontem o Palmeiras nem entrou nessa, que o Palmeiras perdeu. Como eu falei, não tem um próximo jogo. Os clubes usam muito isso pensando no próximo jogo. Como não tem próximo, o Palmeiras ficou de boa, tranquilo, acabou, perdeu. E se tivesse próximo jogo, acho que seria uma postura mais de reclamar, de pensando lá pra frente, na disputa, de pressionar. Como não tem próximo jogo, ficou tudo ok. Mas isso é um grande teatro, ninguém quer melhorar nada, todo mundo quer levar vantagem, incluindo todo mundo aí, as próprias torcidas. O cara, se acontece uma coisa com o time dele igual a do outro, ele fica bravo quando é com o time dele, quando é com o outro ele fala que não. Mas enfim, não foi isso que decidiu o jogo, não. O Flamengo mereceu ganhar. Vamp. Também acho, vai botar em cima disso aí, como o Bruno falou, uma partida final, às vezes você usa muito para justificar as próximas partidas, como a gente vê no Campeonato Brasileiro. Né? Isso aí, lance de falta, ambos os lados, isso aí não vai manchar a conquista de cada um. O próprio, quando você fala assim, pode ser alguns torcedores que estão falando, porque o próprio Abel, ele é o cara que mais reclama de arbitragem, ele foi para a coletiva e em nenhum momento ele questionou que perdeu o título por causa de uma falta, uma entrada ou não. A gente viu, por exemplo, final da Libertadores passada, do ano passado. Com 1 minuto, 2 minutos, sei lá, o Grégor é expulso, né? Foi, sim. O Grégor é expulso. Foi. O Grégor é expulso e o Botafogo ganhou o campeonato com 10 em cima do Atlético Mineiro, com o Hulk, com o Scarpa, com aquele time todo que o Atlético Mineiro tinha. Isso também não significa que você com homem a menos é sinal de vitória, não. Só pegar a última Libertadores, antes dessa conquista, que hoje o atual campeão da Libertadores é o Flamengo, mas até ontem, às 18 horas... o jogo começou às 18, né? Meu grande amigo. Oi. Posso só te interromper para te fazer uma correção? Pode. O atual não. O atual e único tetracampeão de Libertadores. Pode corrigir, eu deixo. Pode corrigir também. É atual tetra, mas como nacional, como também o Olímpia era tri, como nacional, como o Peñarol que você tentou rebaixar, tem 5 que você tentava rebaixar, né? As conquistas de clubes aí, pode levar um tempo, por exemplo, o Independente é o clube que tem mais títulos, né? Junto com o Boca, empatou? Não, tem um a menos, 7-6. 7-6, o Independente. Se terminasse hoje, não existe mais Libertadores. Quem é o maior campeão da Libertadores? Independente. Se não existisse mais Libertadores, quem é o time que tem mais títulos de Libertadores brasileiro? O maior tem 7? É. E então em 5 anos eu já sou o maior. 5 anos, já estamos lá já. Tá um do Peñarol. Aí vai empatar com o Peñarol.
que para mim não vai ganhar mais nada tão pouco, em pouco tempo. Mas assim, não vai resumir que por causa de um expulsar, o Pulgar é expulso, o Veiga, lógico, ficar com uma perna a menos no jogo decisivo, se cansa mais. Mas o Botafogo foi campeão com um a menos e jogou, sabe o quê? No primeiro minuto o Grego foi expulso. Foi. Então, baboseiro. O campeão é campeão, curte, não vai surfar nessa onda de que, você pode ser um outro torcedor, mas o próprio treinador foi ali na coletiva e não falou que deu os parabéns pro Flamengo, falou que foi melhor, um time mais cascudo, e de fato é mesmo. E o Palmeiras perde para quem ele poderia ter perdido. Ele perde tanto o brasileiro como, lógico, o brasileiro vai ter 2 jogos, mas o Flamengo está com a mão na taça. Perde para quem podia ter perdido na América do Sul. É o clube que investe, que tem hoje grana. O Mauro falou aí que quase está faturando 2 bilhões. Ô Mauro, manda os caras emprestar esses 2 bilhões e o Corinthians fica devendo só 700 milhões em dívida. Vamos ver aí o que falou o Abel Ferreira, né? Sobre a arbitragem aí no jogo, que teve a reclamação, mas ele não culpou pela perda do título. Vamos ouvir aí o Abel. És tu que me estás a chamar para 2021. Constroem 3-2, na altura tinha o Andrés Pereira no adversário com o Arão, que os dois na frente. As dinâmicas eram muito parecidas, mas com outro tipo de jogadores. Esta é uma equipa muito agressiva, vocês viram a forma com que esta equipa vai nos duelos, pegou muito forte, alguns até forte demais, e acho que o Arte foi muito simpático, não quis se calhar estragar a final. Há um lance que vocês sabem que é extremamente duvidoso na primeira parte, que pode mudar o decorrer do jogo, mas o árbitro entendeu não dar vermelho. Vocês sabem do lance que eu estou a falar, mas enfim, não vou procurar abster-me de falar mais de arbitragens. As imagens estão aí, mas como disse, é uma equipa bem treinada, muito agressiva até demais, e pronto, o Arte foi simpático nesse lance, na minha opinião. Olha aí, ó, é uma equipe muito bem treinada, muito agressiva até demais. E o árbitro foi muito suave, na minha opinião, disse o Abel, mas ontem, pelo menos, ele não culpou, né, a arbitragem pelo resultado. A Leila Pereira também não culpou a arbitragem pelo resultado. Agora, ô Vamp, dos dois lados, né, você que jogou bola, foi muita imaturidade de 2 jogadores experientes, hein, Vamp? Peraí, do Veiga e do Pulgar, pô. Não, eu tava perguntando pro Bruno, não pode reclamar, se o primeiro, se estão discutindo se tinha que ter atletas expulsos, então o Veiga era para ser primeiro e o Pulgar depois. O árbitro normalmente não quis estragar a final, normalmente os árbitros sabem disso. Tem jogadores expulsos, 2, 3 numa partida, fica marcado. Aí ele não expulsou tanto, primeiro era o jogador do Palmeiras e o jogador do Flamengo, e o bonde que segue, a vida que segue. O Flamengo é o campeão, já vai partir para outra aí, já na quarta-feira tem o Ceará, e o bonde segue. Ano que vem tem Libertadores de novo, como o Abel falou. O Flamengo vai querer chegar ao 5º título, o Palmeiras vai querer chegar ao 4º, o Cruzeiro está voltando para Libertadores, o Mirassol provavelmente, e na Argentina tem os deles, no Uruguai, no Paraguai, e assim vai. Equatorianos, tudo em busca de novo pelo grande sonho de ser campeão da América do Sul.